Farei a convocação. Gravação iniciada. Vamos continuar após o intervalo. Não, agora começou. Gravação iniciada. Vamos continuar após o intervalo dessa quinta-feira à tarde, essa sexta sessão desse mês de maio. O item 186. Por favor, verificar mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Liberar a câmera, né? Doutor, falta o senhor ligar a câmera. Doutor Weasley. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor Weasley. Me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Vamos fazer o julgamento do item 186, recorrente Fazenda. Interessado, Irmãos Gonçalves Comércio. Relatora, doutora Tatiana, que está com a palavra a partir desse momento. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão 3401-004-363 da primeira turma ordinária da quarta Câmara da terceira sessão, que por unanimidade de votos deu provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício aplicada, mantendo-a no percentual de 75%. O colegiado da CO, assim, consignou a seguinte ementa. Para fins de aplicação da multa de ofício de forma duplicada ou qualificada, exige-se a inequívoca comprovação de que o sujeito passivo praticou uma das condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da 4502, não cumprindo esse requisito uma acusação genérica sem o cotejo entre a conduta praticada pelo sujeito passivo e uma das hipóteses previstas em abstrato na lei para duplicação ou qualificação da multa. Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial contra o referido acórdão e desqualificou a multa, considerando que, para tanto, é de se exigir comprovação inequívoca de que o sujeito passivo praticou, né, a fraude, dolo e tudo mais. Traz, entre outros, que o acórdão recorrido violou o artigo 17 do Decreto 7235/302 do CPC, porque apreciou matéria preclusa, porquanto não incluída no objeto de defesa específica, sob o ângulo do processo civil, norma subsidiária do processo administrativo fiscal nos termos do artigo 108 do CTN, o juiz decidirá a lide nos limites que foi proposto, sendo-lhe defesa o conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. De igual maneira, o artigo 460, também do Código de Processo Civil, prescreve que é defesa ao juiz proferir sentença a favor do autor de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ao objeto diverso do que lhe foi demandado. Em despacho foi dado seguimento ao recurso e resignada a contribuinte opôs embargos de declaração em face do referido acórdão, alegando a ocorrência dos seguintes vícios, então, vício de omissão, contradição, obscuridade, contradição, né, diversos tipos de contradições. Contra razões ao recurso especial interposto pela Fazenda foram apresentados pelo contribuinte, trazendo, entre outros, que resta impossibilitado dar seguimento ao recurso manejado pela União, visto que se revela precipitada a decisão que admitiu antes mesmo de haver sido dada ciência do acórdão ao contribuinte, a segurança pelo recorrente que os fundamentos de fato de direito inerentes à matéria apontada no recurso de embargo declaratório viabiliza a aplicação de efeitos infringentes ao recurso, de forma a modificar o acórdão. O recurso não deve ser conhecido. Nota-se de forma clara e objetiva que houve ataque à matéria pela empresa autuada, observando os fundamentos da impugnação, que é de fácil percepção de não procedente a alegação de que o primeiro ataque fora genérico, visto que restou claro que a parte já atacou devidamente a multa. Fato relevante é que não foi observado pela recorrente que a decisão da DRJ não deixou de conhecer da matéria por ausência de contestação, pelo contrário, analisou os argumentos apresentados.
pela recorrida e entendeu que os argumentos eram de ordem genérica, não que isso significa ausência de contestação. Em despacho, as folhas tais, foi dado seguimento parcial aos embargos interpostos pela contribuinte para que seja apreciada a alegação de omissão apontada no item 1.2, que é contradição, omissão, obscuridade decorrente do conhecimento de matéria diversa do objeto dos autos. A petição foi apresentada pela contribuinte requerendo que os embargos sejam conhecidos com efeitos infringentes, no mérito seja julgado provido o recurso voluntário para cancelar o lançamento fiscal. Apreciado o item 1.2 dos embargos, oposto pelo sujeito passivo, o colegiado da COP, por unanimidade de votos, acolheu os embargos para retificar a ementa e o relatório, aclarando que se referem tão somente a COFINS, consignando a seguinte ementa. Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que refletia acima parte da argumentação no item que trata dessa peça. Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs recurso especial contra o referido acórdão, suscitando divergência em relação à matéria PIS/COFINS, empresa situada em área de livre comércio, possibilidade de crédito na aquisição em vista do artigo 10 da 10966, foi negado seguimento ao recurso, agravo contra o despacho, foi interposto pelo sujeito passivo, mas em despacho o agravo foi rejeitado. Então, esse é o relatório. O que restou realmente foi a duplicação da multa, tá? Presidente, o relatório. 15 minutos. Doutor Weasley, consegue nos ouvir? Sim. O senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Obrigado. Excelentíssimo senhor Rodrigo da Costa Poças, muito digno presidente desta terceira turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais. Excelentíssima senhora Tatiane Midoro Mijiyama, muito digna relatora deste processo. Senhora Érica Costa Camargo Zaltran, Jorge Olmiro Loque Freire, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Vanessa Marini Cocinello, muito dignos membros dessa turma, me perdoe se porventura no pronunciamento me equivoquei. O meu cordial boa tarde. Como bem explicou a relatora, o que nós temos hoje pendente de julgamento é a questão da qualificação da multa decorrente do lançamento de ofício de COFINS. Antes de atacar propriamente dito o mérito da causa, me impõe apontar quanto à inadmissibilidade do recurso segundo o entendimento do recorrido. A admissibilidade do recurso especial ela se vincula ao atendimento dos requisitos do artigo 67 seguinte do regimento interno, que impõe a necessidade de existir decisão nas turmas de Câmara, turmas de especiais ou na própria Câmara Superior, decisões divergentes da decisão recorrida. Entretanto, as decisões paradigmas apontadas pela Procuradoria, seria os acórdãos 1301-0014 e 1302-001-120, eles não se prestam, segundo a ótica do recorrido, para amparar a pretensão recursal. A resposta do recurso especial e também dos memoriais apresentados, há um destaque, nós acrescentamos uma tabela no tópico 14 da peça de contrarrazões, onde se evidencia claro e objetivamente que, 1. As decisões paradigmas dizem respeito à aplicação do artigo 17 do Decreto 70.235 de 72, nos casos em que o contribuinte apresenta um novo argumento em sede recursal. 2. No presente caso, o julgador ACO afastou a aplicação do artigo 17 do Decreto 70.235 de 72, ao entender que o contribuinte contestou a qualificação da multa. Nós temos paradigmas que falam da preclusão de matéria não impugnada, não atacada em sede de impugnação à outra infração, mas atacada quando do recurso voluntário. Porém, no presente caso, a decisão, o acórdão recorrido, expressamente entendeu que a questão objeto do recurso especial fora atacada por ocasião da impugnação. Então, nós estamos diante de paradigmas que não se aplicam ao presente caso, o que impõe o reconhecimento de que não teria sido atendido o artigo 67 do regimento interno do CARF. Logo, via de consequência, não haveria de se conhecer o presente recurso, muito embora tenha sido admitido.
Contra a decisão, nós temos esse argumento agora em sede de sustentação oral, que também foi expresso quando das contras-razões. Eventualmente, não sendo esse o entendimento, vamos à questão de mérito, que diz respeito da preclusão ou não da questão da multa qualificada. No caso concreto, a Procuradoria alega que o contribuinte, ora recorrente, deixou de combater a qualificação da multa que estaria incidindo no disposto do artigo 17 do Decreto 7235. Diferente do alegado, o contribuinte, ora recorrido, que eu represento neste momento, contestou sim a qualificação da multa quando na impugnação. Esse fato, inclusive, foi reconhecido na decisão recorrida. Peço licença para fazer uma leitura de parte do acórdão, que ora estamos a apreciar o julgamento que atacou. Eis o acórdão, aspas. Da leitura da parte da impugnação que contesta a penalidade, folhas 9, 3, 8 e seguintes, verifica-se que o recorrente faz uma defesa genérica da aplicação da penalidade, levantando alegações manifestamente improcedentes, como a relativa ao enriquecimento ilícito do Estado, ao aplicar uma multa expressamente prevista em lei, portanto, que nunca poderia ser qualificada como ato ilícito, e a relativa à inconstitucionalidade, cuja apreciação é vedada por súmula deste tribunal, e deixando de impugnar de maneira mais contundente as questões que importam para a manutenção ou afastamento da penalidade, ainda que parcial, como é a subsunção da conduta descrita com a hipótese legal da aplicação da penalidade, seja no percentual ordinário, seja no percentual duplicado. Essa linha de defesa beira a preclusão decidida em primeiro grau, que não será mantida aqui por dois motivos. A recorrente chega a defender a impugnação que a conduta por ela performada não configuraria a infração apontada do auto, o que deve-se entender como a infração que dá ensejo à duplicação da penalidade, folhas 939 e, no recurso voluntário, a qualificação da penalidade é combatida de forma expressa. E 2, as próprias razões adotadas no relatório fiscal para aplicar a penalidade são genéricas. Logo, a recorrente... Perdão. Logo, a recorrente se defendeu de forma genérica de uma acusação que também foi genérica, e não desceu no detalhe de qualificar a conduta da recorrente em uma das hipóteses de qualificação da multa. Esse é um trecho do acórdão 3401-004-363, que ora estamos a apreciar em sede de recurso especial a insatisfação da Procuradoria. Num primeiro momento, pode parecer que o recorrido se expressou de forma genérica quando da impugnação, e por isso não haveria de se entender que teria havido a resistência quando da impugnação, constante do relatório fiscal e auto-infração. Contudo, nesse particular, a questão é diferente, segundo a ótica do recorrido. Nessa particularidade, nós apontamos um pouquinho mais do teor do acórdão recorrido. Peço licença mais uma vez para fazer a leitura do texto. No fundamento apresentado, vou ler agora a parte do acórdão. No fundamento apresentado, não há qualquer remissão às condutas previstas no artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 64, de modo a realizar o necessário cotejo entre as condutas lá elencadas e a conduta praticada pelo recorrente. Apesar disso, de nada afirma a fiscalização nesse sentido. E assumindo-se que a conduta em questão seja a fraude do artigo 72 da Lei 4.502, que é definida como toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante devido, do imposto devido, e evitar ou diferir o seu pagamento. Não me parece que o não recolhimento das contribuições em razão da mudança da destinação das mercadorias tenha ocorrido em razão de um ato doloso,
para reduzir o montante das contribuições devidas. Mas, pelo que consta nos autos, se deva muito mais a uma má compreensão ou divergência na interpretação da legislação por parte do contribuinte ora recorrente. Além disso, deve-se observar, como vem decidido na terceira turma da Câmara Superior dos Recursos Fiscais, a aplicação da multa de ofício em 150% exige a inequívoca comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito passivo definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 64. Ausente a prova inequívoca de intenção deliberada do contribuinte de ocultar o fato gerador das contribuições da autoridade fiscal, não há o que se falar na aplicação da multa qualificada de 150%. Acórdão 9303-004.685, de 16 de fevereiro de 2017, relator Charles Maia de Castro, relatora designada Vanessa Marini Seconello. Pelo teor do acórdão recorrido, tem-se que se revela não plausível a pretensão recursal. Efetivamente, houve o reconhecimento de que, na impugnação, o recorrido se insurgiu de forma genérica. E assim se deu pelo simples fato de que a imputação se deu de forma genérica. Neste prisma, senhores conselheiros, se mostra desarrazoável entender que a resistência genérica contra uma imputação genérica possa corresponder à falta de impugnação. E quando da apresentação do recurso voluntário, uma questão interessante, o contribuinte observou do princípio da dialeticidade recursal, atacando ponto a ponto da decisão da delegacia. Então, o contribuinte foi específico e expresso quando do recurso voluntário, justamente em razão de que a decisão da delegacia foi mais específica. Diferente do auto de infração e do relatório fiscal, que ele atacou mediante impugnação. Nesse prisma, considerando que o auto deixou de apontar e de fundamentar as condutas que ele entendeu que poderia atrair a incidência das disposições do artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502, o acolhimento do recurso especial que está sob apreciação de Vossas Excelências evidenciaria que a turma, segundo a ótica do contribuinte, estaria complementando o auto de infração, uma vez que lá no auto de infração não consta. E essa conduta poderia, em tese, complementar, e essa complementação caracterizaria situações típicas de sonegação, fraude e conluio. Só que não consta isso no auto de infração, nem no relatório fiscal, o que restou reconhecido. É fato incontroverso. Não se crê que seja competência do CARF vir, eventualmente, a complementar o auto de infração em sede de julgamento de recurso especial. Se assim o fosse, haveria de retornar o processo para a origem, para garantir a ampla defesa lá desde o início, na fase preliminar, quando se haveria de oportunizar a parte a fazer a impugnação. Entende que não seria o caso, muito pelo contrário. Por essas razões, o recorrido requer, primeiro, não reconhecimento do recurso especial, ante o não atendimento das disposições do artigo 67 seguinte do regimento interno. Alternativamente, caso seja diverso o entendimento, ainda assim seja negado o recurso, provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão que excluiu a qualificadora, em razão de que resta evidenciado de que houve um ataque genérico a uma imputação genérica quando do auto de infração e impugnação. Esse é o pedido. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, relatora. Dependentes da análise do recurso especial interposto pela Fazenda, impõe esse recorrido e paradigma para melhor elucidar meu direcionamento quanto ao conhecimento ou não das matérias trazidas em recurso. Para tanto, é importante recordar. O acórdão recorrido, para fins de qualificação, exige-se a inequívoca comprovação de que o sujeito passivo praticou uma das condutas escritas nos artigos 71, 72, 73 da 4.502, não cumprindo esse requisito, uma acusação genérica, sem o cotejo entre a conduta praticada pelo sujeito passivo e uma das hipóteses previstas. Relatório do acórdão recorrido.
Dessa decisão, o contribuinte oral recorrente foi cientificado no dia 22/9/2014, segunda-feira, conforme aviso de recebimento, apresentando tempestivo recurso voluntário no dia 15/10/2014, quarta-feira, pelo qual requer o conhecimento da improcedência do lançamento realizado com base nos seguintes argumentos. Não seria aplicável ao caso o artigo 22 da Lei 11.945, de 09, por existir previsão legal que rege matéria. Segundo o recorrente, a IN 54605, o recorrente teria cumprido sua responsabilidade como sujeito passivo de obrigação relativa ao recolhimento das contribuições. A decisão recorrida teria decidido, conforme solução de consulta, que, além de não ter sido devidamente identificada na decisão, não produziria quaisquer efeitos contra a recorrente, motivo pelo qual o recorrente impugna o entendimento ali afirmado. Quanto à primeira irregularidade, o recorrente afirma que a contribuição teria sido efetivamente paga, e o artigo 22 da 11.945 trata da responsabilidade pelo pagamento, mas nada afirma a respeito do momento do recolhimento das contribuições, afirmando que, no seu entender, o momento do recolhimento não se dá no ato da transferência, mas quando da prática da venda, o que colocaria a obrigação do recolhimento no 25º dia do mês subsequente ao faturamento. Quanto à segunda irregularidade, defende que os seus fornecedores seriam pessoas jurídicas, não enquadradas na condição de industrial ou de importador, e desse modo as aquisições de mercadoria sujeita à monofasia estavam com alíquota zero. Quanto à terceira irregularidade, o recorrente afirma que teria descontado os créditos apenas em relação aos notas fiscais, que estão sem indicação de que venda é realizada na forma da 10.966, pois nesse caso entendeu o recorrente que a venda fora efetuada seguindo a alíquota normal. Pugna pela inaplicabilidade da multa, pois não teria cometido nenhuma irregularidade, e pela sua inconstitucionalidade por ter caráter confiscatório. Pede o afastamento da duplicação da multa por inexistência de dolo do recorrente e pede o reconhecimento bis in idem por uma cobrança de tributo 2 vezes sobre o mesmo fato gerador. Voto do acordo recorrido. Da leitura da parte da impugnação que contesta a penalidade, folhas 938 e seguintes, verifica-se que a recorrente faz uma defesa genérica da aplicação da penalidade, levantando alegações manifestamente improcedentes, como a relativa ao enriquecimento ilícito do Estado, ao aplicar uma multa expressamente prevista em lei, portanto, que nunca poderia ser qualificada como ato ilícito, e relativa à inconstitucionalidade, cuja apreciação é vedada por súmula, e deixando de impugnar de maneiras mais contundentes as questões que importam para a manutenção do afastamento da penalidade, ainda que parcial, como é a subsunção das condutas descritas com a hipótese legal de aplicação da penalidade, seja no percentual ordinário, seja no percentual duplicado. Essa linha de defesa beira a preclusão decidida em primeiro grau, que não será mantida aqui por 2 motivos. A recorrente chega a defender a impugnação que a conduta por ela performada não configuraria a infração apontada do auto, que deve se entender como a infração que dá ensejo à duplicação da penalidade, folhas 939. E no recurso voluntário, a qualificação da penalidade é combatida de forma expressa, e as próprias razões adotadas no relatório fiscal para aplicar a penalidade são genéricas. Logo, a recorrente se defendeu de forma genérica de uma acusação que também foi genérica, e não desceu no detalhe de qualificar a conduta da recorrente uma das hipóteses de qualificação da multa. Ao se examinar o relatório fiscal, percebe-se que a imposição da penalidade na forma qualificada é justificada tão somente pelos seguintes dizeres. O estabelecimento localizado em Guajará, Mirim, área de livre comércio, que possui benefício tributário do PIS/COFINS, de acordo com a SPED fiscal, apenas vendeu para Guarajá, Mirim, e o total da transferência de mercadorias e material para o estabelecimento fora da área de livre comércio, perfaz o montante digital. Note-se que a empresa já comprava que as mercadorias material pelo estabelecimento tal, localizado em Guajará-Mirim, área de livre comércio, no intuito de transferir para outros estabelecimentos situados fora da área de livre comércio. No fundamento apresentado, não há qualquer remissão às condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, de modo a realizar o necessário cotejo entre uma das condutas elencadas e a conduta praticada pela recorrente, Então, esse é uma parte do relatório. Então, por isso que, no caso,
deve-se observar, como vem decidindo o terceiro turno da Câmara Superior, que a aplicação da multa de ofício 150 exige a inequívoca comprovação do evidente intuito de fraude, ausente a prova inequívoca da intenção deliberada da contribuinte de ocultar o fato gerador das contribuições à autoridade fiscal, não há de se falar na aplicação da multa qualificada. E aí, por isso que foi proposta a manutenção da multa de ofício no percentual de 75%. O Acórdão Paradigma 130100-214 traz que questões são provocadas a debate em primeira instância quando se instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição impugnativa inicial e somente venham a ser demandas na petição de recurso constituem matérias preclusas. O Acórdão Paradigma 3202000120 traz a função do recurso no âmbito administrativo é a revisão da decisão de primeira instância. Operam-se efeitos preclusivos em relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo recorrente na impugnação. Então, pelo confronto dos arestos, e dependendo-se da análise dos autos, vê-se que não há similitude fática entre eles para se comprovar a divergência, conhecer recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Eis que, nos acordos paradigmas, efetivamente não houve menção ou defesa contra a qualificação da multa, diferentemente desse caso. Ora, no presente caso, o sujeito passivo apresentou efetivamente a impugnação sua indignação frente à qualificação da multa, independentemente dos argumentos. O julgador, inclusive, tem a liberdade de acatar o pedido com outros argumentos. Eis. Então, eu copiei aqui o 08, né, do enriquecimento sem causa, da impugnação, né, que traz a parte da multa. Entende o impugnante que a multa aplicada no montante de 150 foge muito ao razoável, ao proporcional, adentrando na natureza confiscatória, pois é evidente que o acessório multa está muito além do que poderia atingir em relação ao principal. Trouxe a questão da multa qualificada, então, em impugnação. Tanto é assim que a própria DRJ apreciou em acórdão, sem mencionar a preclusão. E aí eu copio parte do acórdão da DRJ. Em recurso voluntário, trouxe, entre outros, novamente, os mesmos argumentos contra a qualificação da multa, no item 5.5 e no item 5.6, a ilegalidade da dobra do percentual da multa, afastando o dolo e qualquer prática de fraude ao expor. É oportuno rememorar que o recorrente, quando da prática entendeu como correto, qual seja o faturamento das mercadorias, realizou os lançamentos pertinentes e procedeu ao recolhimento da contribuição nas alíquotas corretas, já considerando as operações como ordinárias, qual seja, sem incidência da redução pertinente à ALC, e que não reconhece a incidência de dolo. Considerando assim que a impugnação refletiu sobre a multa qualificada, nem foi mencionado o termo preclusão e acórdão da DRJ, sendo enfrentado para negar-lhe provimento, e após o recurso voluntário também refletir sobre a indignação da multa qualificada, a turma ordinária do CARF tratou de apreciá-la. Nesses termos, não há como se considerar que as situações são semelhantes das tratadas nos acordos indicados como paradigma, onde nem houve menção ao termo multa qualificada. Eu vou colocar aqui nos recursos, né, do sujeito passivo. Então, em vista do exposto, eu voto por não conhecer o recurso especial interposto pela Fazenda, porque eu acho que não há similitude fática. Tá? Foi nessa linha, presidente. Doutor Luiz. Presidente, acompanho a relatora pelo não conhecimento do recurso fazendário por falta de similitude fática. Doutor Rodrigo Mineiro. Com a relatora, presidente. Doutor Valcia. Com a relatora. Doutor Valcia falou? Né? Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu o recurso especial interposto pela Fazenda. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e uma restante semana maravilhosa. Próximo é item 188, doutor Jorge.
Pode convocar o patrono. Para a Patrícia, deixa eu ver se convocação, presidente. Everton Azevedo, Brasília. Item 188 da pauta, doutor Everton Azevedo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem no chat. Presidente, eu retirei o patrono da sala porque acho que ele estava longe, tá? Tá? Perfeito. A gente não consegue fazer isso mais, mas você consegue. Já que você gosta de chutar os outros, vai ser a chutadora oficial da turma. Doutor Everton, consegue nos ouvir? Loud and clear. Boa tarde a todos. Tudo bom? Então, com a palavra, o doutor Jorge Elmiro. Processo 188, recorrente mercantil, financeira, interessado em fazenda. Está na pasta, presidente. Demais colegas. Então, aqui, faço a leitura do relatório, presidente. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face do acordo de número tal, o qual restou assim emendado. É aquela questão sobre a cobrança de PIS/COFINS das instituições financeiras. Aqui, no caso, PIS/COFINS. Inicialmente, ao recurso especial do contribuinte foi negado segmento. Agravado mesmo, o despacho de folhas tais determinou, aspas, por tais razões, propõe-se que o agravo seja acolhido parcialmente para determinar o retorno dos autos à terceira Câmara da terceira sessão para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria, aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS/COFINS, fecha aspas, alegada pela interessada, antes da apreciação das razões apresentadas pelo agravante acerca da negativa de segmento expresso em relação às demais matérias. O seguinte despacho de admissibilidade, folhas tais, igualmente negou segmento ao apelo especial do contribuinte. Não resignado contra esse despacho, o contribuinte opôs, pasmem, aclaratórios de folhas tais. O despacho em agravo de folhas tais determinou: acolho o agravo e dou seguimento ao recurso especial relativamente à matéria, aplicação da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS. Em consequência, devem ser adotadas as seguintes providências. Então, encaminho, aí as providências de praxe. Continuo eu. Assim, a matéria devolvida a esta turma, sem graça, matéria devolvida a esta turma refere-se à divergência relativa à aplicação da coisa julgada em matéria de PIS/COFINS. Genérico, né? Tem algum microfone aberto aí com barulho de carro. Entende a recorrente que obteve título judicial, aspa, entre parênteses, na ação ordinária de número tal e na rescisória de número tal, no sentido de que, sob as receitas provenientes da atividade financeira, no caso, intermediação financeira, não incidem as contribuições sociais em virtude da declaração de constitucionalidade da expansão da base de cálculo prevista pelo parágrafo 1º do artigo 3º da 9718. Acostou com o paradigma os acordos número 9303 4138, de junho de 2016, nesta igreja turma, e 3402.127. Pugna ao fim, aspas, o provimento de seu apelo especial para fim de reconhecimento da coisa julgada material formada nos autos dos processos judiciais tais e tais e, consequentemente, a declaração de nulidade do auto de infração impugnado que deu origem a este procedimento administrativo. A Fazenda Nacional, enquanto razões, pugna em preliminar pelo não conhecimento do recurso especial, fundamento que não foi comprovada a divergência jurisprudencial. Caso ultrapassada a admissibilidade recursal, pede à Fazenda o indeferimento do especial do contribuinte ao relatório, presidente. $15 minutos. Obrigado, senhor presidente, eminente relator, ilustres conselheiros. A matéria, aparentemente, atrairia o interesse de vossas senhorias a respeito do mérito sobre a composição da base de cálculo do PIS/COFINS. No entanto, como já adiantou o eminente relator, a matéria é outra, né, de natureza processual, procedimental, a se saber se há ou não há coisa julgada protetiva em favor do contribuinte, emanada de duas ações judiciais. Como estamos em série de réspide e divergência,
e não de julgamento em turma, eu preciso inicialmente afirmar aos membros do colegiado as bases pelas quais entendemos que o nosso caso está com subsunção perante esses paradigmas. Eu vou pedir licença para fazer um breve compartilhamento de tela para fazer uma fotografia do primeiro e do segundo paradigma em apenas 3 parágrafos. Serei muito breve nessa demonstração. Com licença. Espero que não dê nenhum erro aqui enquanto eu tento fazer isso. Vamos lá. Esse aqui é um trecho do primeiro acórdão paradigma, que é o conhecido, né, por assim dizer, paradigma da Câmara Superior, em que figurava como contribuinte o Banco BMG. Qual é a particularidade desse paradigma que aproxima tanto a pertinência dele com a coisa julgada do contribuinte no caso concreto? Menciona o paradigma o seguinte: a decisão judicial, interpretando a coisa julgada, né? A decisão judicial contemplou expressamente que deve ser observada a base de cálculo prevista no artigo 2º da LC 70, e não os dispositivos da Lei 9718. Adiante. Considerando que a decisão garantiu a observância das regras precituadas pela LC 70, cabe trazer que essa lei dispõe que a base de cálculo das contribuições se resume ao faturamento. Vou aqui para o final do parágrafo. Tal lei não faz menção à soma das receitas oriundas do exercício de atividades empresariais, que é um jargão que ficou realmente conhecido, né, em diversos julgados, na interpretação do que o Supremo teria decidido, a despeito de existir uma repercussão geral atualmente pendente de julgamento. Esse jargão, atividades empresariais. Prossigo com a leitura breve do primeiro paradigma. E, no caso vertente, o valor exigido se refere a COFINS incidentes sobre receitas que não correspondem ao sentido estrito de faturamento adotado tanto no acol transitado quanto nos leadings do STF. Vou para a penúltima leitura aqui. Ressalte-se que o STF não fez distinção sobre a variedade de ramos de atividade econômica dos contribuintes. Tampouco trouxe que faturamento equivale a todas as receitas operacionais. E eu concluo, cumprindo a promessa, com a leitura de último parágrafo. Não obstante, ainda que o Supremo alargue a base de cálculo do PIS e COFINS, em referência ao paradigma, né, ao RG não julgado ainda, para o conceito de receitas decorrentes de atividade empresarial, não haverá possibilidade jurídica de que tal decisão, em sede de RG, tenha efeito ex tunc sobre sentença já transitada em julgado. Ou seja, esse paradigma, em resumo, ele, na leitura da coisa julgada, verificando que houve expressa referência à LC 70, entendeu que a coisa julgada dava a cobertura protetiva ao contribuinte, evitando uma rediscussão de méritos sobre a composição da base de cálculo do PIS/COFINS. Essa é a fotografia do primeiro paradigma. O segundo paradigma, muito curtinho, ele interpretando que o Supremo decidira no famoso RE 357950, tomado como referência em múltiplos julgamentos no âmbito do CARF, entendeu o seguinte: segundo paradigma, que é o do chamado Banco Triângulo, por assim dizer. Diante do exposto, nesse caso, um esclarecimento, pretendia a autoridade fiscal justamente que as receitas financeiras compusessem a base de cálculo, dizendo que a coisa julgada não ia aonde o contribuinte dissera que iria. Ao contrário, decidiu-se no segundo paradigma o quê? Voto pelo parcial provimento do recurso, lembrando que provimento parcial é devido à necessidade de a unidade preparadora destes autos aferir os cálculos para apuração do valor do indébito tributário decorrente da existência do PIS apenas sobre a receita bruta de venda de mercadorias e ou de prestação de serviços. Para esse paradigma, não há sinonímia, não há identidade de receitas operacionais ou de todas as atividades empresariais com mercadorias e serviços. Este é mais restritivo. E este restritivo foi aplicado em favor do contribuinte, ou seja, pelos ilustres conselheiros. Primeiro paradigma, deu muito valor à menção da coisa julgada à Lei Complementar 70/91. E o segundo julgado, não voltarei a ele, fala que não é a mesma coisa, venda de mercadorias e serviços com atividades empresariais. Pois bem, e o que tem o contribuinte no caso concreto? Leitura do relatório do acórdão da turma julgadora. Na ação rescisória, específica para o COFINS, proposta a rescisão de acordo do TRF da primeira região,
teria o pedido rescisório sido julgado procedente para fins de prevalecer para efeito de determinação da base de cálculo da COFINS ou definido pela Lei Complementar 70 de 91, textualmente no acórdão recorrido. E para ratificação, eu só reproduzi aqui em rachurado amarelo o que está extraído da coisa julgada. Prevalece para fim de determinação da base de cálculo da COFINS ou definido na LC 70. Com a devida vênia, é a mesma coisa, é o mesmo objeto do paradigma, ou seja, não foi uma condenação genérica de afastamento da lei. É uma referência específica e substitutiva para a aplicação da Lei Complementar 70/91. É o que consta da coisa julgada do contribuinte, ora em julgamento, e foi o que constou do paradigma indicado no recurso especial de divergência. Há uma similitude fática 100% integral e uma disparidade quanto ao julgamento, porque no caso do contribuinte ora representado, não houve reconhecimento de nenhum efeito da coisa julgada, como se a ida ao judiciário tivesse sido totalmente inútil, inócua e meramente para perder tempo do judiciário. Absolutamente não concordo com o contribuinte recorrente com essa conclusão. Em síntese, a referência do paradigma à LC 70, respeitando a sua eficácia, a sua carga de eficácia, entende que o contribuinte deve ser estendida da mesma forma para o caso concreto, pois, repita-se, a condenação à coisa julgada não foi genérica, foi específica para o COFINS, ao ser mencionada a LC 70/91. Partindo já para a conclusão, quanto ao PIS, há um dado a mais de reforço. Afastando a conclusão de que seria uma discussão genérica sobre a Lei 9718, eu destaco nesse trecho agora em tela para os senhores, de que já na inicial o contribuinte mencionava o que ele pretendia. Trechinho final do pedido da inicial da ação, respectivamente, no que se respeita ao PIS. Faturamento apenas na acepção de receitas comerciais e serviços, sem possibilidade de inclusão de outras receitas, como receitas financeiras. Mais um achado para demonstrar que a coisa julgada não fora genérica, foi específica, porque isso compôs a lide, a discussão de receita financeira. E, em conclusão, na reação de defesa da Fazenda Nacional, nesse caso do PIS, o contribuinte, como tantos outros, conseguiu sua vitória no Supremo com provimento de RE, em contra-razões de RE, a Fazenda Nacional tentara reduzir o âmbito da concessão, do reconhecimento do afastamento da Lei 9718, dizendo que, apenas uma linha, no caso de instituições financeiras, são as receitas financeiras que compõem a maior parte da receita operacional. Isso foi dito em contra-razões de RE. E qual foi o resultado prático no Supremo? Não foi acolhida essa tese. Então, excelências, seja pelo manifesto paralelo do primeiro paradigma ao mencionar a LC 70/91, a qual também conta em favor do contribuinte uma das suas coisas julgadas para o COFINS, seja quanto ao específico debate de receita financeira que foi alcançado na ação do PIS, conforme trechos ora lidos e conforme conclusão favorável do contribuinte, é que se entende que, no caso concreto, não se trata de rediscutir o mérito, se compõe ou não compõe a receita financeira à base do PIS/COFINS, mas sim de compreender que a condenação favorável obtida em favor do contribuinte, a sua coisa julgada, não é vaga, não é imprecisa, ela é muito precisa, na exata extensão do que os paradigmas reconheceram e concederam a dois outros contribuintes em hipóteses passadas. Portanto, em conclusão, requer a contribuinte, excelências, o provimento do seu recurso especial. Obrigado. Com a palavra, relator. Tem que liberar a tela, né, presidente? Tem que descompartilhar a tela, doutor. Pronto. Ok, presidente, passo ao voto. Aqui, primeiramente, uma observação, eu não digo no voto, mas me chamou a atenção, que eu acho que, só para comentar com a gente, eu nunca vi isso, um despacho, houve um despacho inicial, que negou segmento, depois foi agravado, o segundo despacho agravado determinou que retornasse para outro despacho, houve um outro despacho e o contribuinte interpôs embargos declaratórios. Então, não entrei nesse mérito, mas acho que a questão poderia ter sido já delimitada nesse ponto. Mas só estou a título de comentário, porque eu nunca vi isso.
Bom, passo então ao voto, presidente. Entendo, nos termos do despacho de admissibilidade, que o apelo especial de divergência não deva ser admitido, bem como nas razões expostas enquanto razões pela Procuradoria, pois não restou comprovada a divergência jurisprudencial. Veja-se os termos do juízo prelibatório vestibular, quanto à matéria que veio a ser admitida no despacho em agravo. A própria matéria em si já é uma coisa interessante, né? A verdade é que o contribuinte quer que se faça uma leitura das duas decisões judiciais da forma que ele entende. Mas continua. O que disse o despacho vestibular? Quanto à matéria admitida em agravo? Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada divergentemente, requerida no parágrafo 1º do artigo 67 do RICAF, com a redação que lhe foi dada pela portaria número tal, o recorrente faz as seguintes referências. Eu transcrevo aqui. Então, aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS, não demonstrada. Depois, as outras três, eu não vou adiante, que não foram admitidas. Satisfeito, continua o signatário do despacho inicial, satisfeito o pressuposto formal da demonstração da legislação interpretada divergentemente. E é essa legislação que balizará a análise da ocorrência dos dissídios jurisprudenciais suscitados. Eu chamo a atenção. Excepciona-se, no entanto, a divergência sobre a matéria, aspas, aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS. É essa matéria que subiu, para a qual o recorrente não fez a demonstração requerida. E este, examinados a seu turno, não logrou deduzir qual seria tal legislação inequivocamente, em meio ao emaranhado das situações constantes do capítulo da peça recursal, dedicada à demonstração da admissibilidade do apelo. O recorrente omitiu-se em procedê-la, como se o pressuposto de admissibilidade constante do parágrafo 1º do artigo 67 do RICAF simplesmente não existisse. Este examinador, por outro lado, não logrou extraí-la univocamente do arrazoado recursal. Não é demasiado lembrar que o dissídio jurisprudencial que enseja a abertura da via recursal especial consiste na, aspas, ponto, interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de entendimento conflitante para as mesmas regras de direito aplicado a espécies semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão jurídica posta em debate. Assim, o conhecimento do recurso especial de divergência exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação divergente. Veja o recorrente que, sem a requerida demonstração, o examinador da admissibilidade do pleito não tem como aferir a similitude das questões de fato e de direito e certificar a ocorrência de divergência de interpretação da norma tributária federal. O conhecimento do recurso especial de divergência exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese esculpida no recurso especial. E aí transcreve aqui uma decisão em agravo no recurso especial do STJ, que eu chamo a atenção aqui do item 2, que diz que o conhecimento do recurso especial pela linha exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. Depois, outro ponto que eu negrito aqui também, item terceiro da emenda. Para a demonstração da existência de questões de similitude, para a demonstração da existência de similitude das questões de direitos examinados nos órgãos confrontados, é imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial. E aí conclui o signatário do despacho vestibular. Neste aspecto, cumpre ressaltar, como já decidido pelo STJ, por mais justa que seja a pretensão recursal, não podem ser desconsiderados os pressupostos recursais. O aspecto formal é importante em matéria processual, não por amor ao formalismo, mas para a segurança das partes. Assim não fosse, ter-se-ia de conhecer dos milhares de recursos regulares que apontam a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais em nome do princípio da defesa. Então, conclui, insatisfeito o pressuposto formal da admissibilidade do parágrafo exigido pelo parágrafo 1º do artigo 67 do RICAF, não se franqueará via recursal pela matéria de divergência 1. Então, aqui, para mim, está mais do que claro isso aqui. Me deixou
espantada essa hipótese de embargos declaratórios no segundo despacho de exame de admissibilidade. Agora, continuo eu, presidente. No mesmo rumo, asseverou a Fazenda ao averbar que os acordos paradigmas apresentados, analisando casuisticamente provimentos judiciais específicos de cada parte litigante, entenderam pela coisa julgada. De fato, digo eu, trata-se de provimentos judiciais diversos dos invocados pelo recorrente e analisados no acordo recorrido. Pela leitura dos acordos, constata-se que o acordo 9303004138, que o recorrente fez menção, do Banco BMG, se não me engano, de lava do Dr. Demes, entendeu que as receitas financeiras estavam excluídas da base de cálculo da COFINS por força da coisa julgada formada na ação judicial do contribuinte. Da mesma forma, a segunda turma da quarta Câmara, no acordo número tal, analisando outro provimento judicial do contribuinte, nesse caso que envolvia o Banco Triângulo, entendeu pela coisa julgada. Já no caso do Banco Mercantil do Brasil, ora recorrente, a primeira turma da segunda Câmara da terceira sessão, o doutor Valcir participou do julgamento, analisando o provimento judicial que o envolvia, concluiu que a decisão judicial definitiva obtida por aquela instituição financeira não era suficiente para afastar a tributação das mesmas receitas financeiras. Ora, é uma análise exclusivamente casuística. E, por isso, as decisões são logicamente diversas, pois cada turma, analisando um provimento judicial diferente no caso concreto, entendeu pela possibilidade de manter a autuação ou não. Para que houvesse divergência de entendimentos apto a embasar o presente recurso especial, necessário que outra turma, Câmara, analisando exatamente os mesmos provimentos judiciais, no caso da recorrente, que nós já vimos que vários bancos tiveram, eu acho que foi uma litigância coletiva, que tiveram a seu favor. Nós analisamos as mesmas ações. Não é a hipótese dos autos. Teria, então, que envolvesse a recorrente, no caso do mandado de segurança número tal, e da ação ordinária número 2005. Decidissem de forma divergente do presente processo. Ou seja, para se falar em divergência, seria necessário que ambos os processos analisassem a formação de coisa julgada, oriundas dos mesmos provimentos judiciais, proferidos em favor do Banco Mercantil, e decidissem de forma diversa. Contudo, o que se verifica é que outra turma, analisando esses mesmos provimentos judiciais reto-mencionados, decidiu em idêntico sentido do recorrido, ou seja, pelo afastamento da coisa julgada. Assim, não tendo a recorrente demonstrado a qual norma foi dada a interpretação divergente entre o recorrido e o paragonado, eu não conheço do recurso, presidente, por falta de um dos seus pressupostos legais. Então, não sei se o senhor quer julgar primeiro o não conhecimento. Sim, doutor Luiz Eduardo. Presidente, o que me chama a atenção é que, para configurar a divergência, foi muito bem colocado pelo conselheiro relator, se o que está sendo discutido é vinculação a uma coisa julgada, o paradigma tem que tratar daquele provimento judicial específico e dizer que aquela coisa julgada vincula. Não pode ser um outro provimento judicial. Então, face a essa falta de similitude fática, além dos outros motivos colocados, mas esse me pareceu ser o fulcral, central. Eu acompanho o relator pelo não conhecimento. É como voto. Doutora Tatiana. Opa. Oi, vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá, desculpa, é que a minha internet às vezes, nossa, dá um delay aqui. Então, só para explicar, né, há muito tempo atrás, parece que a Receita, ela tinha orientado os bancos, né, através da associação, de que realmente não haveria incidência de PIS/COFINS de COFINS, na verdade, sobre as receitas financeiras, né, que são as receitas de spread das instituições financeiras. E essa orientação tinha vindo, né? Só que depois de uns 4, 5 anos, começaram a vir autos de infração, e mesmo depois dessa orientação, né? Aí por isso que todos os bancos, se vocês forem checar, eles entraram, na verdade, com medidas judiciais, né, no mesmo momento. E a discussão, efetivamente, tal como bem colocou o patrono, o Everton Azevedo, a discussão era efetivamente sobre a receita financeira. Ninguém discute outra coisa, né, a não ser a receita financeira decorrente de spread, como bem também trouxe o patrono, que na petição
restou bem claro que era a receita financeira que estava sendo discutida, assim como no Banco Triângulo, né? No caso também era a receita financeira, e no caso do BMG também era a receita financeira, né? Então, assim, sendo dado provimento, né, no judiciário, a ação, né, dos contribuintes, afastando o artigo 3º para a primeira da Lei 9.718, de 98, nesse caso, qual que seria o entendimento, então? Que não haveria incidência de COFINS sobre a receita financeira, né? Por isso que alguns juízes até deixaram mais claro, olha, aplica-se, então, a base de cálculo, né, descrita na LC 70 de 91. E qual que é essa base de cálculo? Né, até o próprio parecer da PGFN fala, olha, para bancos não teria o que, né, considerar para fins de PIS/COFINS, a não ser, é claro, as comissões e as taxas, né? Então, que não é esse caso é receita financeira. Então, você tendo, por exemplo, decisões nesse sentido, favoráveis ao contribuinte, e desculpa, o contribuinte só discutir receita financeira, todo mundo sabe disso, né? Então, assim, tendo decisões favoráveis e tendo entendimentos divergentes, né? Então, para mim, está tendo, então, nesse caso, divergência de entendimentos, né? Porque é a mesma situação, tem a mesma similitude fática. Então, nesse sentido, eu peço vênia ao relator, né? Para conhecer do recurso, porque para mim está tendo divergência, de entendimento, a mesma, né, situação, porque são casos que realmente aconteceram lá no passado, na discussão de bancos, e o banco só discutia a receita financeira, que é a receita de SPED. Então, eu peço vênia ao relator para conhecer do recurso. Muito bom, Ciro. É doutor Rodrigo, né? Doutor Rodrigo Mineiro. Eu acompanho o relator pelo não conhecimento. Doutor Balcir. Acompanho o relator. Doutor Jorge. Seu relator. Acompanho o relator. Érica. Acompanho o relator, presidente. Doutora Vanessa. Presidente, eu estava olhando aqui o último despacho de agravo que foi feito pelo doutor Júlio César. Deixa eu até pegar aqui a anotação. E me chamou a atenção que ele fala que em um dos paradigmas do Banco Triângulo, se não me engano, a discussão se deu exatamente no mesmo sentido do acórdão recorrido, que foi inclusive utilizado o mesmo paradigma. Deixa eu até voltar aqui que eu abri diversas telas. No triângulo, jogamos algumas dezenas desse processo aí. Para verificar essa questão. Então, realmente, o voto do Dr. Jorge está bastante substancioso, mas como tem essa ressalva feita pelo Dr. Júlio César no despacho em agravo, eu vou, com a devida vênia, acompanhar a divergência por conhecer do recurso especial. Eu acompanho o relator. Então, o recurso foi não conhecido por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Obrigado, doutor Everton. Bom trabalho a todos. Boa tarde. Cuidem-se. Boa tarde. Próximo. Não, esse foi 188 já. 89 já foi. 190 já foi. Se eu não me engano, agora é o 195, que seria da parte da tarde mesmo. Faltam dois só, então 195 e 196. Como só falta esse, porque o outro é vídeo gravado. Uhum. Opa, qual item? Cortou de novo a internet. 189, não? Qual? 189 eleva? 189 tá errado, ele foi retirado de pauta lá atrás. Retirado de pauta.
195, doutora Tatiana. Ai, obrigada. E cortou aqui de novo. 195, doutor Jorge. Patrícia, pode chamar o advogado. Farei a convocação, presidente. 195. Advogada, doutora 195. Nayara. Coloca na pasta para nós, doutor Jorge. O senhor está sem áudio. É o processo da Britânia, né? Isso, Isso, Britânia, 195. É que teve a renumeração, ele era 194 anteriormente. Então vai estar na pasta com o número 194. Não, esse é o 95, não está na pasta, não. Está só 188 lá na pasta. Não, agora está entrando, vai estar escrito 194, então considere 195. Bom, esse aqui eu tenho antecipo, no caso que eu me deparei com a questão da subvenção. Esse é o item 195, né, presidente? 195 da pauta. Recorrente, Fazenda Nacional, interessado Britânia. A doutora Nayara, assim que pronuncia mesmo. É Najara. Najara. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Najara, boa tarde. Consegue nos ouvir? Sim, perfeitamente. Então, com a palavra, o relator, doutor Jorge. Sim, só para resumir aqui, então, esse aqui é uma subvenção para investimento, e eu aprendi bastante com esse processo, tive a oportunidade de ler tanto a decisão de piso, que negou provimento, que deu provimento à impugnação por unanimidade, assim como a decisão recorrida, que negou provimento ao recurso de ofício por unanimidade, e deixou bem claro para mim o que o doutor Luiz vem falando sobre o ponto. Eu vou ler, presidente. Faça o relatório, então. Trate de recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, em face do acordo número tal, que negou o provimento ao recurso de ofício, estando assim emendado. Subvenção para investimentos, presumidos de ICMS, regime não cumulativo, não incidência. No regime de apuração não cumulativo da contribuição, os valores decorrentes de subvenção para investimento na forma de crédito presumido de ICMS não se caracterizam como receitas tributáveis nos termos da legislação. Subvenção para investimento, crédito presumido de ICMS, imediata aplicação da Lei Complementar 160/2007. Pulo. Em síntese, para a Procuradoria, o crédito presumido de ICMS constitui-se em subvenção para custeio, com natureza de receita operacional, pelo que tais valores devem ser ofertados à tributação das contribuições sociais PIS e COFINS. Acostou com o paradigma dos arestos 3402, 4.393 e 9303, 3.432. O despacho de folhas deu seguimento ao apelo fazendário, enquanto razões contribuinte pugna pelo improvimento do recurso à Procuradoria é o relatório, presidente. Seu microfone está desligado, presidente. Seu microfone está desligado, presidente. Obrigado, doutor Jorge, por avisar. Doutora Najara, a senhora tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Ok, obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos os conselheiros, em especial na pessoa do senhor presidente e do senhor relator Jorge Freire. Como relatado, brevemente relatado pelo senhor relator, a empresa ela foi autuada por suposta omissão de receitas decorrente de crédito presumido de ICMS otorgado pelo Estado de Santa Catarina, em que a fiscalização entendeu que a empresa não ofereceu a tributação do PIS e COFINS referente às receitas do ano calendário de 2014. Como já foi narrado, a lavratura ela foi julgada, né, pela primeira instância, pela delegacia de julgamento, em que foi confirmada a improcedência da autuação,
porque os valores, foi constatado naquela oportunidade que os valores foram devidamente contabilizados e classificados como subvenção para investimento pela empresa, com fundamento na Lei Complementar 160 de 2017, sendo preenchidos os requisitos do artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. Inclusive, eu gostaria de só fazer referência aqui a um trecho constante na decisão da delegacia, em que fala o seguinte, abro aspas, as receitas auferidas pela Britânia, advindas das subvenções concedidas por recebimento de crédito presumido de ICMS do Estado de Santa Catarina, transitaram a crédito nas contas de resultado e, finalmente, foram integralizadas na conta patrimonial, reserva de incentivos fiscais. Em consulta à escrituração fiscal digital, no calendário 2014, verifica-se que a interessada lançou o total de R$ 146.129.799 na conta reserva de incentivos fiscais, conforme demonstrado a seguir. Ao final, ele menciona que não há como acatar a tese da autuação fiscal, posto que não subsiste, não tem como subsistir a descaracterização da subvenção para investimento, tanto no aspecto material quanto formal, justamente pelo fato de que a empresa cumpriu os requisitos e condições previstos na legislação vigente. Os requisitos são justamente aqueles que eu acabei de mencionar, que é fazer reserva do incentivo fiscal na conta patrimonial. Então, a empresa ela cumpriu com todos os requisitos, inclusive contabilmente registrou corretamente os valores, sendo que a intenção do fisco em desconsiderar esses registros foi rechaçado já em primeira instância. Inclusive, em recurso de ofício, esse Conselho de Contribuintes confirmou o indeferimento do recurso, por entender que, no regime de apuração não cumulativo da contribuição, os valores decorrentes de subvenção para investimento na forma de crédito presumido, de ICMS, não se caracteriza como receitas tributáveis, nos termos do artigo 30 e 54 da Lei 12.973 de 2014. Mesmo diante desse cenário, a União ainda apresentou recurso especial pretendendo qualificar os créditos presumidos como subvenção para custeio, para justificar a incidência na base do PIS e COFINS. Porém, esse entendimento, essa linha que a Procuradoria vem seguindo, ela já foi há muito rechaçada e censurada por esse Conselho de Contribuintes e, inclusive, pelos tribunais pátrios, inclusive pelo STJ recentemente. Isso porque a base do PIS e COFINS, como vossas senhorias bem sabem, ela deve se restringir às receitas decorrentes de venda de mercadoria ou serviço, sendo que o ingresso financeiro que incorpora de forma positiva e definitiva o patrimônio do contribuinte tem que representar o objeto para o qual foi constituída a pessoa jurídica e a contraprestação do emprego de fatores produtivos em prol da sociedade. O crédito presumido, que é o caso aqui, o crédito presumido de Santa Catarina, concedido à empresa, ele é um incentivo voltado à redução de custos, com vista a proporcionar maior competitividade da empresa no mercado. E não tem qualquer natureza, qualquer semelhança com a natureza de receita ou faturamento, não podendo, assim, ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa Câmara Superior, inclusive, já proferiu uma decisão, inclusive no acordo 9303-009-505, em 2019, justamente nesse sentido, de que os créditos presumidos de ICMS concedidos pelos governos estaduais não se constituem em receita bruta,
restando afastada a incidência do PIS e COFINS no regime não cumulativo sobre os mesmos. Essa renúncia fiscal do Estado não pode impactar no patrimônio da empresa, de forma a onerá-la, pois esse auxílio ele serve para o plano estratégico e econômico do Estado para promover o interesse público. Conforme estabelece o artigo 110 do CTN, não cabe ao fisco alterar a definição de conceitos e institutos consagrados no direito, como é o caso do conceito de receita e faturamento, sendo totalmente desarrazoada a pretensão de inclusão do crédito presumido de ICMS na base do PIS e da COFINS, visto que estaria, né, distorcendo o conceito de receita e faturamento. O STF, recentemente, inclusive, é amplamente sabido que o STF definiu o conceito de faturamento e que, neste conceito, não poderia abranger, foi decidido que não poderia abranger outros tributos sobre ele incidentes. O STF decidiu que, para a definição da base de cálculo da incidência do PIS e da COFINS, a receita bruta e faturamento são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda das mercadorias e serviços. Então, qualquer ingresso financeiro que não corresponda à receita efetiva da empresa, ela não pode ser tributada para PIS e COFINS, como foi agora o julgado do ICMS na base do PIS e da COFINS, né, que é uma receita do Estado, não é a receita da empresa, é um mero ingresso de recursos que a empresa repassa ao ente estatal. Então, decidiu o STF de forma agora, nos embargos de declaração, de forma bem clara, de que o ICMS não pode compor a base do PIS e da COFINS. Da mesma forma, o crédito presumido de ICMS segue o mesmo raciocínio. Ele não pode a União tentar intervir em uma outorga, um crédito dado pelos estados e querer tributar algo que foi um benefício concedido pelos estados, né? Então, de acordo com a lei, inclusive, complementar 160, que alterou a lei 12.973 de 2014, não há nem que se mais discutir se é subvenção para investimento ou subvenção para custeio. Agora, após essa legislação, tudo é considerado subvenção para investimento, sendo, inclusive, na própria lei mencionado que se aplica o disposto na lei para os processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, como é o caso deste processo. Portanto, a renúncia fiscal realizada pelo Estado de Santa Catarina, através de uma concessão de um crédito de ICMS, não pode ser base para o PIS e para a COFINS, visto que não existe sequer previsão legal para tanto, né? Para tanto. Desta forma, eu gostaria apenas de citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, em embargos de divergência, ele pacificou o entendimento, determinando a não tributação do crédito presumido de ICMS. O STJ disse, cito, né, abro aspas, o crédito presumido de ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo a natureza de receita ou faturamento, motivo porque não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS. Desta forma, eu gostaria de encerrar, já partir para o final da minha apresentação, da minha exposição, e requerer, com base na jurisprudência do STJ, dos tribunais pátrios, inclusive desse Conselho de Contribuintes,
que, em respeito à segurança jurídica, requer o total desprovimento do recurso especial da União, uma vez que o crédito para as medidas de ICMS não corresponde à receita ou faturamento, não podendo fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente de ser subvenção para custeio e investimento, seja antes ou depois da delimitação do conceito de subvenção pela Lei Complementar 160 de 2017, sob pena de incorrer em invasão de competência tributária pela União, ofensa ao Pacto Federativo e mitigação do benefício fiscal concedido pelo Estado-membro. Eram essas as minhas considerações e eu agradeço a atenção de todos. Palavra, relator. Presidente, essa foi a primeira vez que eu relatei esse tipo de processo. A gente já jogou vários, o doutor Luiz já deu várias aulas para nós a respeito. Eu me alongo um pouco, porque eu sempre me deparo com a primeira vez que eu relato uma matéria que ela exige uma análise da legislação, eu acabo citando, ela fica um modelo para eu poder retomar posteriormente. Então, eu vou lendo e pulando aquilo que eu achar que é já batido. Então, conheço o recurso nos termos em que é admitido. Sem reparo da R-decisão, que a unanimidade tem comprovimento do recurso de ofício da DRJ Belo Horizonte, a qual considerou improcedente a exação. Então, aqui eu digo que a matéria já foi objeto de vários julgados nossos, além desse que a relatora fez menção, que a patrona fez menção. E pontuando que não são todas as subvenções que dão margem, que não integram a receita operacional, que a gente vai ver aqui pela evolução da legislação, desde que atendido alguns pressupostos. Então, o Vale-me aqui, eu estudei, as duas decisões são aulas sobre a matéria, então eu digo aqui que o Vale para decidir nos termos do artigo 1º do artigo 5, parágrafo 1º do artigo 50 da 9784, em grande medida, as decisões recorridas de piso que historiaram a evolução legislativa acerca da matéria e bem fundamentaram suas decisões. Na espécie, trata-se de créditos presumidos do Estado de Santa Catarina. Em sua peça impugnatória, a empresa sustenta que esse incentivo fiscal foi concedido por aquele Estado, é caracterizado como subvenção para investimentos, por tal não sendo tributável. As subvenções para custeio, também conhecidas como subvenção para operação, não têm vinculação a aplicações específicas, ou seja, essa subvenção é caracterizada pela transferência de recursos com o objetivo de auxiliar a pessoa beneficiária frente ao seu conjunto de despesas cotidianas. A subvenção para custeio é considerada como sendo uma subvenção comum, o que faz com que seu registro na escrituração da empresa seja integrante do resultado operacional, como sempre pontua o doutor Luiz. E essa não pode, deve ser ofertada a tributação da PIS/COFINS. Já a subvenção para investimento é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas despesas, mas sim na aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos projetados. No âmbito do PIS e da COFINS, tal distinção resultava irrelevante, na medida em que tanto uma, a subvenção para custeio, quanto a outra, para investimento, integrava a base de cálculo das contribuições no regime não cumulativo, inexistindo previsão legal para a exclusão de qualquer das duas. Essa situação se alterou em relação ao PIS/COFINS com a edição da medida provisória 449, convertida na Lei 11.941, mas somente em relação aos optantes pelo regime tributário de transição, o RTT, em face do disposto nos artigos 18 e 21, que dizem: para aplicação do disposto no artigo 15 a 17, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução dos dispostos concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público, que se refere ao decreto-lei, ao artigo 38 do decreto-lei 1598, que regula o imposto de renda da pessoa jurídica, deverá, artigo 21, as operações que tratam os artigos 15 e 20, referentes ao RPJ, implicam a adoção do RTT na apuração da contribuição social sobre o lucro líquido, parágrafo único. Para fim de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de cálculo da contribuição, quando resultado, o valor das subvenções e doações feitas pelo Poder Público, trata o artigo 18. O conjunto normativo transcrito evidencia que, a partir de 4 de dezembro de 2008, data da vigência da MP 449 de 2008, as subvenções para investimento e doações feitas pelo Poder Público às pessoas jurídicas optantes pelo RTT eram passíveis de exclusão da base de cálculo da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS
quando concedidas como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos registrados em conta de resultado e desde que atendidos os mesmos requisitos necessários à exclusão do lucro real. As pessoas jurídicas não optantes, por seu turno, continuarem possibilitadas de promoverem a exclusão por falta de previsão legal. O RTT facultativo no biênio 2008 a 2009 tornou-se obrigatório a partir do ano calendário de 2010, de modo que, a partir daí, todas as pessoas jurídicas poderiam excluir as subvenções para investimento da base de cálculo da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS, quando concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, registrados em conta de resultado e desde que atendidos os mesmos requisitos necessários à exclusão do lucro real. Com a edição da medida provisória 627, convertida na Lei 12.973, a possibilidade de exclusão das subvenções para investimento da base de cálculo foi mantida para todas as pessoas jurídicas. A MP 627 alterou a Lei 10.637 e 10.833 para incluir, respectivamente, os incisos 10 e 11, excluindo da base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas, aspas, subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas com estímulo à implantação, expansão de empreendimentos econômicos e doações feitas pelo poder público. Então, essa é uma questão que para mim ficou muito clara, porque a gente sabe que tem alguns conselheiros que entendem que subvenção para investimento para custeio é a mesma coisa. Para mim, resta patente com essa análise que eu fiz aqui, que não, subvenção para custeio tem um fim de política econômica, inclusive, né? Estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos por meio de doações do poder público. Essas alterações entraram em vigor em 1º de janeiro de 2014 para as pessoas jurídicas que fizeram a opção prevista no artigo 75 da Lei 12.973 e a partir de 1º de janeiro de 2015 para as demais pessoas jurídicas. Posteriormente, o artigo 9º da Lei Complementar 160 de 2017 acrescentou 2 parágrafos ao artigo 30 da Lei 12.973, com os seguintes teores. As subvenções, artigo 30, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos, e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real. E aqui eu quero pontuar, desde que, ou seja, está cheio de condicionantes, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o artigo 195A da Lei 6.404. Acho que o doutor Luiz faz menção também que é a lei das SA. Pulo aqui o restante, presidente. Donde conclui-se que desde a vigência da Lei Complementar 160 de 2007, todos os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS serão considerados subvenções para investimentos, desde que respeitados os requisitos previstos no artigo 30 da Lei 12.973 de 2014. Nessa hipótese, a qualificação de subvenção para investimento de incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS aplica-se, inclusive, aos processos administrativos judiciais, desde que ainda não definitivamente julgados, como pontua a nobre patrona. Assim, até mesmo os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros relativos ao ICMS instituídos unilateralmente, sem convênio, até a data de início da vigência da Lei Complementar 160, passaram a ser consideradas subvenções para investimentos, desde que, pontuo novamente, respeitados os requisitos previstos no artigo 30 da Lei 12.973, e desde que atendidas as exigências de registro e depósito prévio previstas no artigo 3º da mencionada Lei Complementar. Isso aqui, para mim, é um fato novo. O registro e depósito da documentação comprovada, ou seja, tem todo um arcabouço jurídico para demonstrar que essa subvenção ela vai ser atendida nos seus fins políticos, a implantação e incentivo econômico. Então, o registro e depósito da documentação comprobatória corresponde aos atos concessivos dos incentivos, benefícios fiscais ou financeiros relativos ao ICMS. Devem ser efetuados na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária. Ou seja, aqui mais um objetivo, evitar essa guerra fiscal. Um concede incentivo, o outro não concede. Então, eu acho que isso aqui foi justamente teve esse propósito. As exigências de registro e depósito foram disciplinadas pelo convênio ICMS número 190 de dezembro de 2017. Nos seguintes termos, a parte que interessa. Este convênio dispõe sobre a emissão dos créditos tributários constituídos ou não decorrentes de isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais, financeiros fiscais relativos sobre operações relativas à circulação sobre ICMS, instituídos por legislação estadual ou distrital, publicada até 8 de agosto de 2017. Aqui eu pulo. Para efeitos deste convênio, considera-se 3.
registro de depósito, atos de entrega pela unidade federada em meio digital à Secretaria Executiva do CONFAS, de relação com a identificação dos atos normativos e concessivos de benefícios fiscais e da correspondente documentação comprobatória, assim entendidos os próprios atos e suas alterações para arquivamento perante a Secretaria Executiva do CONFAS. Cláusula segunda, as unidades federadas, para remissão, para anistia e para reinstituição de quitados de convênio, devem atender os seguintes condicionantes. Então, aqui eu pulo, presidente. E continuo. O convênio ICMS número 190, de 2017, foi alterado pelo convênio ICMS 51, de 2018. O novo convênio prorrogou os prazos para depósito e registro dos atos concessivos dos benefícios fiscais perante o CONFAS para os dias 31 de 8 de 2018, para os benefícios vigentes em agosto de 2017, e julho de 2019, para os benefícios não vigentes. Em situações específicas, o CONFAS pode autorizar que os estados depositem e registrem os atos concessivos de benefícios fiscais até 27 de dezembro de 2019. Antes, o prazo máximo era 28 de 12 de 2018. Para serem consideradas subvenções para investimentos, portanto, os incentivos e os benefícios fiscais financeiros fiscais ICMS instituídos em desacordo com o disposto na linha G, do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, deverão atender, no concernente à exigência de registro de depósito, as seguintes condições previstas no convênio 190. A unidade federada deverá entregar à Secretaria Executiva do CONFAS a relação e identificação dos atos normativos. B, a data da entrega, que eu já fiz menção. Desse arcabouço legislativo, no que pertine ao PIS/COFINS, conclui-se. Até 3 de dezembro de 2008, as subvenções para custeio para investimento entregavam a base de cálculo do PIS/COFINS no regime não cumulativo. A partir de 4 de dezembro de 2008, com a vigência da MP 449, até 31 de dezembro de 2009, a data limite que o RTT era facultativo, as subvenções para investimentos recebidos pela pessoa jurídica ou pelo RTT poderiam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS, quando concedidas com estímulo à implantação, expansão dos empreendimentos econômicos. Eu venho pontuando aqui, que é o fulcro desse benefício. Registradas em conta de resultado e desde que atendidos os mesmos requisitos necessários à exclusão do lucro real. Aqui eu vou pulando aqui, presidente. Eu fiz um resumo apanhado da legislação. Caso em análise, presidente. O presente litígio, como emerge do relatado, diz respeito ao incentivo fiscal de redução do ICMS sob a forma de crédito presumido, vez que a fiscalização concluiu que essa operação se caracteriza como receita que deve compor a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS no regime não cumulativo. Os créditos presumidos do ICMS que tratam o presente processo se referem ao ano calendário de 2014, de modo que a hipótese em discussão aplica-se à Lei 11.941 de 2009, artigo 18, combinado com o artigo 21, porquanto a alteração legislativa nela mencionada surtiu efeito a partir de 1º de janeiro de 2010, data em que o RTT se tornou obrigatório, até 1º de janeiro de 2015, quando entrou em vigência a 12.973, excetuando-se os contribuintes que fizeram a opção prevista no artigo 75 da mesma lei, que não é o caso da autuada. Contudo, em face do disposto dos artigos 9º e 10 da Lei Complementar 160 de 2017, deve-se investigar, então, se os valores recebidos pelo interessado a título de crédito presumido do ICMS no ano calendário de 2014 atendem, aqui pontuo e chamo a atenção novamente, não é qualquer requisito, não é simplesmente receber, tem que receber, tem esse depósito no CONFAS e tem esses requisitos previstos na lei, no artigo 30 da Lei 12.973. Em consulta ao sítio eletrônico do CONFAS, constata-se, isso aqui foi a delegação a decisão de piso que fez, em consulta ao sítio eletrônico da CONFAS, constata-se que o Estado de Santa Catarina efetuou o registro e depósito de documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos referidos do benefício fiscal, conforme certificados de registro de depósito números tais. Da mesma forma, atesta-se o cumprimento conforme relatório gerado no SAT, em que o Estado disponibiliza os atos concessivos depositados no CONFAS, conforme consta dos autos das folhas 600 a 606. O decreto 418, a respeito do tratamento diferenciado, diz: o secretário de Estado da Fazenda fica autorizado a conceder tratamento tributário diferenciado conforme definido em termos de acordo celebrado entre o chefe do Poder Executivo e o interessado, bem como estabelecer as condições necessárias ao controle e fiscalização do mesmo. Por sua vez, para fazer jus ao incentivo fiscal, as contrapartidas exigidas pelo Estado de Santa Catarina foram estabelecidas no protocolo de intenções firmados em 25 de outubro de 2012, folhas tais, que assim dispõe no que diz respeito aos compromissos da empresa. Então, está transcrito aqui, presidente. Pulo. Não obstante a empresa interessada não ter comprovado todos os investimentos exigidos no protocolo de intenções,
assim como os argumentos trazidos pela fiscalização de que os investimentos, porventura, foram levados a efeito em conjunto com empresas do mesmo grupo, e não pela interessada propriamente dito, o artigo 9º da Lei Complementar 160, ao acrescentar o parágrafo 4º ao artigo 30 da 12973, deixou claro que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros relativos ao ICMS concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal são considerados subvenções para investimentos, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos no já citado artigo 30. Ressalte-se que o parágrafo 5º do artigo 30, alterado pela Lei Complementar 160, determina a aplicação do parágrafo 4 aos processos administrativos judiciais não definitivamente julgados, aplicando-se, portanto, ao presente processo. Pula aqui, presidente, o artigo 10, pula aqui, presidente. Do articulado até aqui, temos que verificar o cumprimento, aqui, é o que eu digo, aí chega no ponto de que ver se estão atendidos os requisitos previstos no artigo 30 da Lei 12.973. Quais são eles? Registrar a subvenção em reserva de lucros, a se refere ao artigo 195A da Lei das SA, reserva de incentivos fiscais, somente utilizar a citada reserva para absorção de prejuízos ou aumento de capital. Nos termos do item 2 do termo de verificação fiscal, as receitas oferidas pela Britânia devido às subvenções concedidas por recebimento de créditos presumidos do ICMS de Santa Catarina transitaram a crédito de contas de resultado e finalmente foram integralizadas na conta patrimonial. Ao detalhar as etapas de contabilização das receitas de subvenções, a fiscalização conclui. Quarta etapa, finalmente, a fiscalização dizendo, finalmente os valores desses créditos presumidos do ICMS são registrados diretamente no patrimônio líquido, mediante reclassificação de parte dos lucros do período, transformando-os em reserva. E aí tem o lançamento. Como demonstrado na decisão de piso, em consulta à escrituração fiscal digital, no ano calendário 2014, verifique-se que a interessada lançou em torno de 146 milhões de reais na conta reserva de incentivos de capitais. Veja-se, aqui transcrevo aqui o que esse lançamento. Diante desse quadro normativo, com os fundamentos da presente autuação, como os fundamentos da presente autuação foram a descaracterização da subvenção para investimento, no aspecto formal e material, por requisitos e condições diferentes daqueles previstos no artigo 30 e seus parágrafos, da Lei 12.973 de 2014, que praticamente reproduziram as normas já estabelecidas no artigo 18, parágrafos da Lei 11.941, não há como acatar a tese da autuação fiscal. Diante do disposto, não se pode exigir, por exemplo, que as condições previstas no protocolo de intenções firmado em 2012 sejam cumpridas pela própria empresa e não pelo grupo econômico, para se esterilizar que o crédito CMS é concedido como subvenção para investimento. Nesse sentido, destaque o julgamento do caso, inclusive a Câmara Superior já sinaliza para a aplicação retroativa da lei complementar. Eu cito aqui uma jurisprudência da primeira turma da Câmara Superior. No que se refere aos lançamentos de PIS e COFINS por falta de oferecimento à tributação das subvenções em questão, tem-se no parágrafo 1 de 2021. Vou pular aqui, presidente. No que se refere aos lançamentos de PIS, estou partindo para o final. No que se refere aos lançamentos do PIS e da COFINS por falta de oferecimento à tributação das receitas das subvenções em questão, tem-se no parágrafo 1 do artigo 21 da Lei 941 de 2009 o seguinte, as opções que traçam os artigos 15 e 20 desta lei, referentes ao RPJ, implicam a adoção da RTT na contribuição sobre o lucro contribuição social sobre o lucro líquido para o PIS/PASEP e para o COFINS. Parágrafo único. Para fim de aplicação da RTT, poderão ser excluídos da base de cálculo e contribuição do PIS/PASEP quando registrados em conta de resultado. O valor das subvenções e doações que dá o artigo 18. E aí conclui, presidente. DESAT, definida legalmente a natureza jurídica da subvenção como sendo de investimento e tendo sido cumpridos os requisitos previstos no artigo 18 da Lei 11.941, é de ser negado provimento ao apelo fazendário. E aqui eu copiei aqui um voto seu da sessão passada, que foi nesse rumo. Processo que eu transcrevo aqui abaixo. Então, forte em todo exposto, presidente, conheço o recurso fazendário, mas nego-lhe provimento. Desculpem a tamanho do voto, mas, como eu disse, primeira vez que eu enfrento a matéria, tive que analisar mais a miúda da legislação. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, concordo com todas as colocações do relator e acompanho o voto. Doutora Tatiana. Bom, presidente, eu acompanho porque A doutora Tatiana está cortando. Tá. E agora?
Bom. Tá bom. Desculpa. Presidente, eu acompanho pelas conclusões, porque eu entendo até mesmo pelo artigo 21, né, da 11.941, que faz referências ao artigo 15 e 20 dessa lei, né, de que realmente o contribuinte para fins até de RTT poderia ser excluído da base de cálculo PIS/COFINS, né, quando registrados em conta de resultado o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público. E aí, sem nenhuma, não faz referência à vinculação das condições, né, dos requisitos, tal como faz para fins de IRCS, que eu acho que está correto, né, porque realmente o IRCS é sobre o lucro, e lucro você não pode depois distribuir, né, por que você vai receber um incentivo para distribuir para acionistas? Você realmente tem que vincular ao empreendimento e desenvolvimento da empresa, né? A Lei 12.973, ela traz na parte de PIS/COFINS não cumulativo, né, que pode se excluir, né, da base de cálculo da receita, na verdade, as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público, né? Então, também não faz vinculação ao artigo 30, só basta ser subvenção, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidos, né, como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. E também a gente tem a solução de consultas que saíram recentemente, né? E assim, a primeira solução de consulta 11, de 2020, que eu concordo, né? Ele também não traz até mais os requisitos, o carimbo, né? Essa sincronia que deveria ter pelo parecer normativo 112, lá de 1900 e bolinha, né? Então, nessa linha, peço o Vênio, relator, para acompanhá-lo pelas conclusões. E excelente voto, doutor Jorge. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu também acompanho o relator, parabenizando pelo voto. Doutor Valcir. Excelente voto com o relator. Doutora Érica. Eu acompanho pelas conclusões, como até a doutora Tatiana falou, saiu as soluções de consultas, né, recentes, né, principalmente a 11. Então, devido a isso, eu voto pelas conclusões, tá? Doutora Vanessa. Acompanho também o relator pelas conclusões, todos já conhecem o meu voto, e relembrando também que essa matéria começou a ser julgada no STF já, né, com votos já favoráveis aos contribuintes também. Então, acompanho o relator e parabéns pelo voto, doutor Jorge, foi excelente. Obrigado. Pelas conclusões, né, pelas conclusões. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso. As conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa votaram pelas conclusões. Obrigado, doutora Najara. Obrigada, agradeço a atenção e boa tarde. Boa tarde. O próximo item é um vídeo gravado. Faltaram 3 vídeos gravados. Um do Ives Gandra, que está lá para o início. O outro do Paulo Romano a gente já fez. E 2 agora à tarde. Tem um do item 196. É tranquileza, doutora Vanessa? Deixa eu verificar aqui, só um minutinho, presidente. Tem o 96 da doutora Vanessa e tem o doutora Vanessa também, o outro da Vale. Se bem que não vai dar tempo de fazer nenhum dos dois, não, eu acho. São 17h49, doutor Rodrigo. Mas a gente pode continuar, né, ou não? A gente pode continuar, mas quinta-feira depois das 6... Eu acho difícil. As pessoas não pensam todo muito. mundo com uma carinha assim, querendo me matar, então não vou falar Os dois processos são, assim, não mais difíceis, mas mais demorados um pouco, presidente, que é de insumos, e o da Associação SDEVA, que é 195, né?
Ou Steve 9,5. 9,5. Steve é aquela da publicidade? Ou não, Quase não. não. Classificação do. Esteva, já vou falar aqui. É a imunidade das entidades de educação e assistência social, receitas financeiras, aquela discussão. Tá, então esse a princípio é súmula, né? Esse, não. Nesse caso não tem a súmula, acho que entra naqueles casos que não é a súmula. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Porque a súmula fala atividade típica e atividade não típica. Uhum. Atividade educacional. Não é esse caso? Aqui é receita financeira. É receita financeira, não é atividade financeira. educacional. Financeira não é das contribuições, nem das mensalidades. Então vamos encerrar. Aí, mês que vem, a gente faz a partir de segunda-feira sempre. Se a gente começar agora, a gente vai acabar lá para 5h30, 5h15. Érica, faltou muito? Faltaram muitos processos? 63. Podemos encerrar, presidente? Vamos encerrar. Pode encerrar a gravação, Patrícia. Gravação.